Eu quero começar com dois avisos. Pequenos. Eu terminei de gravar o episódio do RPG agora. São 9 horas da noite de um domingo. Então não vai dar tempo de eu gravar todos os vídeos da semana, né? 13 vídeos. Mas tipo... Então eu vou gravar o máximo que eu conseguir essa noite. E eu acho que eu vou gravar o resto em React. Então... Em live, quer dizer. Então... Um vídeo por semana. Por dia. Um vídeo por semana. Caraca, um vídeo por dia. E segunda coisa... Eu me esqueci, peraí. Me lembrei. Lembrei-me. Por conta de ter esse tempo curto, eu só vou reagir essa semana a vídeos curtos. Então vou ter que deixar aqui o vídeo do Povoador para depois, infelizmente. Mas enfim. Zedinho, jogos de terror no estilo do PS1, vamos nessa. Jogos de terror no estilo PlayStation 1, tomada 1. Olá, querido espectador. Olá. O que aconteceu agora? Legal. Tá bom, eu posso gravar com a luz apagada. Manda ver. Então como é um que você problema. espera que eu grave o vídeo? Peraí, o que você disse? Como é que é? Viajando para o passado pelas nossas memórias, nós encontramos Alone in the Dark. Ele foi um dos primeiros jogos de terror do PlayStation 1 e um dos primeiros a aprimorar a ideia de um jogo de terror em 3D. É claro que ele não foi o primeiro a ter a ideia de fazer um cenário em 3D. 3D Monster Maze, que foi um dos primeiros jogos de terror a serem inventados, já utilizava a ideia de um ambiente 3D e usava algo similar às mecânicas de um dungeon crawler, que são aqueles jogos antigos de explorar masmorras. Mas por conta da evolução da tecnologia, dá pra ver como Alone in the Dark conseguiu aprimorar o ambiente. Mesmo que para os dias de hoje isso seja nada mais do que uma imagem estática, eu já vi uma algumas câmera em um ângulo gameplays. fixo e objetos interativos extremamente destacados no ambiente. Eu confesso que a esse ponto da minha vida, ter esbarrado em Alone in the Dark foi nada mais do que uma grande coincidência. Eu era fissurado em uma série de jogos chamado Little Big Adventure e tinha achado os dois bem parecidos. Por conta desse achado, eu fui atrás de outros jogos de terror. Eu me deparei com Resident Evil, Silent Hill e Clock Tower. Era bem fácil ver como a cada ano que passava os jogos mais recentes melhoravam graficamente. E isso eu tô falando por volta do ano 2000. 20 anos depois, essa evolução vai tão além que o único personagem de um desses jogos mais recentes é formado por mais polígonos que um jogo inteiro desse que eu citei. Então se evoluímos tanto Eu tenho que rever a série de Clock Tower e do Chocodoro, se vê. nesse ponto, por que um jogo com esses gráficos lançou em 2022? Na verdade, deixa eu refazer minha pergunta. Por que um jogo com esses gráficos faz tanto sucesso em 2022? É isso mesmo que você está vendo, querido espectador. Explique-me. Improvisar, adaptar, superar e, principalmente, não ter dinheiro pra gastar. Infelizmente aqui no canal nós estamos cortando gastos, mas ter a capacidade de fazer animações com papelão, canetinha e a habilidade artística de uma criança que enfia giz de cera no nariz é algo muito bom e não é muito diferente para alguns desenvolvedores indies. Tirar o jogo do papel é bem difícil. Conseguir transformar sua ideia em algo visual, jogável e 95% sem bugs não é uma tarefa fácil. Sendo que no final, você ainda tem que fazer ele ser bom e acessível, senão um jornalista de jogos não vai conseguir passar do tutorial e vai dar uma nota negativa para ele. Mas para vários desenvolvedores indies, principalmente de jogos de terror, uma opção que se tornou bem viável é fazer jogos com gráfico de PlayStation 1, ou no caso, low poly, que significa que o gráfico do jogo conta com poucos polígonos, que faz ele ter essa aparência antiga de um jogo de gerações passadas. Não necessariamente low poly é gráfico de PlayStation 1. Gráfico de PlayStation 1 também tem a ver com filtro de imagem de negócio, se não me engano. É claro que essa não é a única alternativa para gráficos simples, mas é o foco do vídeo, então eu vou me prender só a ela. Desse ponto em diante, surgiram vários jogos que adotaram essa opção e o público começou a ter carinho por esse estilo, seja por nostalgia ou por gosto. Então, de uma opção barata, criar jogos no estilo de PlayStation 1 se tornou algo estético, o que foi muito bom para consolidar esse tipo de jogo no mercado indie. Mas e quanto aos jogos de terror? É desse ponto em diante que o estético se mistura com o perturbador, com o estranho e com o desconhecido, para assim um novo capítulo começar. Para mim, a melhor forma de explicar algo é com exemplos. Eu vou tentar. Eu não sei dizer se esse vai ser o ponto dele, mas eu vou dar o que eu acho que é o motivo de jogos de terror estilo PS1 darem tão certo. Quando você faz um jogo de terror com gráficos bem mais realistas, bem negócio assim, e acontece de, por exemplo, o bicho vai te dar um susto e ele buga, você perde o terror pro negócio, porque ele tá ali, ele tá realista ali e de repente bugou, saiu do realismo e virou uma coisa quebrada. Você perde o terror naquilo ali. Quando você tá no negócio de PS1, se uma coisa bugar, é bugado, normal, ele tem a aparência de uma coisa bugada. Então ele ainda não perde o aspecto de terror, sabe? É isso que eu acho que é uma das coisas que faz esse estilo de jogo ainda ser bastante popular hoje em dia. Não sei se é isso mesmo,
Mas é o que eu acho. Eu não teria como falar de jogos de terror com gráfico de PlayStation 1 sem falar de Puppet Combo. Meu primeiro contato com seus jogos foi em Power Drill, assistindo o Alan Zoka jogar. É aquela cena padrão de filme de slasher. Nossa protagonista entra em um lugar abandonado na busca por alguma ajuda e logo descobre que o morador do lugar é um assassino psicopata. Alguns minutos de gameplay passam e não demora muito para chegar no primeiro jumpscare. E foi aí que eu percebi o ponto alto dos jogos da Puppet Combo. Você achou que eu ia colocar um jumpscare com volume alto, né? Te enganei. Uma coisa que sempre me afastou desse tipo de jogo é o simples... Eu não sei porquê, mas tipo, eu já joguei os jogos da Puppet Combo, alguns, né? Eles não me deram medo por causa do negócio ser meio zoado, sabe? Porque é PS8, assim, eu troço... Igual, por exemplo... Eu acho que é o do Power Drill mesmo. Aquele barulho tipo de serra, assim, sabe? Que é alto pra caraca, velho. Barulho gigantesco. Não me dá susto, porque... Eu não sei, eu não vejo isso como um barulho assustador. Eu vejo tipo, como um alerta. Tipo assim, eu não sei, eu não tenho um susto de medo. Eu tenho um susto de tipo, a mesma... É o mesmo susto que, por exemplo, você vê daqueles vídeos de... O objeto se aproximando da câmera, assim, embaixo da câmera, você dá um pulo assim, sabe? É a mesma coisa, não é um susto que eu tô com medo do bicho que tá indo atrás de mim. É o susto do barulho que só ficou alto só, sabe? O fato do som base do jogo estar no volume 10 e o jumpscare pular pro volume 200. Eu aprecio minha audição. Mas não pense que isso é necessariamente um ponto negativo do jogo. Medo é algo que difere de pessoa para pessoa. Por exemplo, eu começo a sentir medo de um jogo quanto mais imerso eu estou nele. Conforme a vontade de pausar o jogo aumenta por conta da tensão, mais efetivo ele está sendo para me causar medo. Dito Eu também acho isso. Muitas pessoas têm medo de simplesmente tomar susto. Tanto que em muitos jogos de terror eles adotam puzzles para impedir o progresso do jogador. Normalmente esse tipo de coisa seria algo que deveria demorar 2 minutos pensando, e de repente demora 20 porque a pessoa tá com medo de levar algum susto enquanto tá pensando. E nem começa a falar o tempo que uma pessoa leva pra sair do esconderijo porque tá com medo de jogar realmente o jogo. Eu não sei se eu chamaria os jumpscares dos jogos da Puppet Combo de fracos, covardes ou baratos. Na verdade, eu diria que eles estão na medida certa. A maioria dos temas dos seus jogos rodam em torno da ideia de slashers dos anos 80. Eles cumprem o que prometem, eles dão um susto. Qualquer pessoa que assistiu esses filmes consegue perceber a inspiração e notar a semelhança nos sustos. Então, para dar um final nesse tópico, os jumpscares da Puppet Combo são baratos, mas eu não mudaria nada. A esse ponto, já se tornou icônico, e como gato assustado que sou, eu me assusto todas as vezes. Voltando para os trilhos, em Power Drill nós contamos com muitos pontos diferentes que fazem o jogo ter o estilo de PlayStation 1, além dos gráficos, é claro. O uso de câmera é algo essencial para alcançar a nostalgia ou a estética. Em jogos como Resident Evil e Silent Hill, nós contamos com a câmera fixa, posicionada em um ângulo da sala. É feito algo similar em Power Drill, mas ao invés disso, temos uma câmera orbital acima da cabeça da nossa personagem. Isso ajuda muito na jogabilidade, fazendo o jogador não alterar seus controles a cada mudança de câmera. Sim. E ainda cutuca um pouco da nostalgia, sem perder pontos com a estética de tudo. É claro que Power Drill não é o único jogo de sucesso da empresa. Existem muitos outros títulos que, mesmo quase todos utilizando gráficos low poly, eles conseguem criar uma experiência totalmente diferente um do outro. Então... O que eu não gosto muito nesse... em gente que quer copiar muito o estilo de terror do PS1 é copiar as coisas falhas do PS1, como por exemplo vamos pegar por exemplo a câmera de Alone in the Dark, a câmera de Alone in the Dark? Home Alone não é filme. A câmera de Alone in the Dark, a câmera de Resident Evil, sabe aquela câmera de cima que você só controla o personagem. Maluco, eu não consigo andar com aquela câmera, velho. É um controle que você tem que jogar por muito tempo pra se acostumar com aquele controle. É uma câmera, tipo assim, se fosse, por exemplo, uma câmera fixa em cima, meio que na diagonal assim, você consegue se acostumar. Só que é uma câmera que, cada sala que você passa, você muda a jogabilidade totalmente. Ainda mais se for no estilo daqueles que você não tem modelos pra achar onde você tá, você tem imagens. Sabe, é uma imagem fixa de um lugar que você tá indo e tal. Aí, tipo, isso... Eu não gosto muito quando os caras copiam um controle que é difícil de você jogar. E, tipo, eu diria que isso também é o ponto negativo e o ponto positivo. Porque é ruim de se jogar e é bom porque você tem uma certa limitação que deixa você mais apto a tomar susto. Porque, tipo, por exemplo... Se você tá andando, o monstro começa a te perseguir e você não está acostumado com esses controles, você não vai saber correr do bicho, sabe? Aí você fica muito mais tenso com isso.
Eu saiba que esse Power Drill não é sua praia, certamente tem outros que podem alcançar seus gostos. Mas é claro que eu não estou aqui para falar apenas de Puppet Combo. O mercado de jogos indies desse estilo está numa época ótima, e eu não vou me limitar a falar apenas de um desenvolvedor. Akamanto é um dos jogos que quando eu vi pela primeira vez, achei que era outro título da Puppet Combo, e eu fiquei bastante surpreso quando descobri que não era. Ele é um jogo da Sheila Art e ficou bastante famoso entre streamers e youtubers pelo mesmo motivo que muitos jogos da Puppet Combo. Um jogo onde você foge de um bicho bizarro e tem um grito irritante e bem alto. A Sheila Art é meio confusa. Ao mesmo tempo que ela lança jogos focados em transformar coisas do cotidiano em terror, e no meio disso ela cria um ambiente perturbador para acompanhar, ela também faz jogos inspirados da Puppet Combo, que particularmente eu prefiro muito mais o primeiro que eu citei, mas deixa eu falar uma coisa que se destaca em Akamanto. Enquanto você caminha nesses corredores apertados, dá pra ver que você não consegue ver o fim dele. Ele fica coberto por uma escuridão e isso serve para assimilar uma limitação em jogos PlayStation 1 de muito tempo atrás. Não era fácil com a tecnologia da época carregar um mapa inteiro, então muitas vezes os desenvolvedores tinham dificuldade em fazer jogos com cenários grandes ou de mundo aberto. Mas um que conseguiu contornar essa situação e ainda por cima fazer esse contorno se tornar algo memorável foi Silent Hill. Muitas pessoas têm na memória a cidade lotada de neblinas que é Silent Hill, quando na verdade as neblinas foram uma ideia para não deixar simplesmente o ambiente ao redor do personagem todo preto e com aparência vazia. E da mesma forma como... Se você tirar essa neblina do negócio, se você usar qualquer tipo de debug e tal pra tirar a neblina do negócio, você vai ver o cenário se formando muito perto dele, sabe? Deixa eu falar? Eu tô jogando Zelda Twilight Princess agora, e quando você tá na forma de lobo, você tem a opção de... Você tem a opção de usar senso, né, faro e tal, pra poder achar coisas escondidas. E quando você entra nesse modo, você fica num ponto muito fechado. Você fica num ponto de visão muito fechado, sabe? Fica tudo muito escuro e você fica num ponto muito fechado. Mano, eu não aguento ficar naquele modo muito tempo não, porque tipo, não é nem tipo terror. Eu me sinto meio claustrofóbico naquele troço, sabe? Eu sinto meio que tipo... Assim, tanto claustrofóbico, tanto achar um pouco chato de tipo, eu tá andando, assim, não conseguindo ver o que tá na minha frente, aí pá, parede. Aí eu viro pro lado, pá, parede, sabe? É bem... Eu não gosto muito desse negócio assim. Praticamente tudo que eu tô falando nesse vídeo acabou se tornando estético. Mas como eu tinha falado, a Sheila Arts tem dois tipos de jogos, e por mais que um deles se tratam de lendas urbanas japonesas como Yuki-onna, Teki-Teki e o próprio Akamanto, não é a parte que me interessa, mesmo que eu adore as lendas urbanas do Oriente. Aokari e Missing Children são dois dos jogos que mais me interessaram desse desenvolvedor, e o principal motivo disso é o cenário. Apesar deles serem mais polidos em comparação a outros jogos com gráficos de PlayStation 1, a ambientação vazia é algo bem perturbador. Em ambos os jogos você passa por áreas como cidades e bairros que normalmente estariam lotadas de pessoas, mas encontra ninguém por lá. Isso é um artifício ótimo para causar atenção no jogador. Você nunca sabe se vai encontrar algo ou alguém. O jogo te joga em uma situação de explorar o desconhecido, e por saber que o jogo é de terror, somente cria várias formas de te causar medo e de te deixar relutante a fazer escolhas. Mas seguindo com o jogo, você eventualmente chega a encontrar com outras pessoas, mas o design dos modelos dos personagens é bem único. Tanto os jogos da Sheila Arts quanto a Puppet Combo utilizam esse modelo de personagem, algo que parece um boneco que teve a textura da aparência jogada em cima dele, e como resultado ele ficou todo esticado e estranho. Muita gente diz que na nossa visão achamos isso bizarro ou errado porque esse tipo de coisa entra no Vale da Estranheza. Uma réplica humana que se comporta de forma parecida, mas não idêntica, a seres humanos reais, e isso provoca repulsa, que é o suficiente para ser algo muito efetivo em um jogo de terror. O cenário desses jogos como um todo me lembrou bastante de um outro título, Walk. Um jogo sobre uma menina tentando voltar pra casa enquanto se esconde de uma mulher com eu já vi isso no penas de Renato. A sua demo apareceu na Haunted PS1 Demo Disc, que é um projeto muito legal e que eu gostaria de divulgar. Ele é uma coletânea de demos de jogos indie de terror feitos ao estilo de PlayStation 1. Recentemente, pelo menos no momento que eu tô gravando esse vídeo, eles lançaram a versão Haunted PS1 Demo Disc Spectral Mall, com 21 demos e tem vários jogos interessantes lá. Se você curte jogos como Akamanto ou Power Drill, é bem possível que você se interesse por Fear the Spotlight. O objetivo nele é bem simples. Use de uma criatura com cabeça de holofote e coletar itens espalhados pelo mapa, para que assim você possa resolver enigmas. Fortemente inspirado em Survival Wars de PlayStation 1. É claro que ainda tem espaço para melhoras e a demo é bem curtinha, mas vale a pena ficar de olho nele. Afinal, não tem muito Survival Wars lançando atualmente que chamam muita atenção, ou pelo menos é isso que eu diria alguns dias atrás. Mas agora, eu quero apresentar para vocês um jogo chamado Alissa. Bom, Survival Horror tira um pouco do terror da parada justamente porque você tem uma forma de se defender, né?
Eu só joguei Alissa após uma grande atualização que teve no jogo, então não vou ser capaz de falar sobre o jogo antes desse momento. Mas Alissa é um survival horror que, na minha opinião, conseguiu acertar em todos os pontos em relação à estética e nostalgia. Sem dar spoilers, em Alissa você joga como uma oficial chamada Alissa, que está investigando o roubo de plantas de um projeto. Na sua primeira parada, você se encontra em uma cidadezinha pouco receptiva. Todos os lugares parecem estar vazios e dá uma sensação de que algo está errado. Até a hora que você é recebida por um velho que te dá a direção do destino de um suspeito que você estava atrás. Na floresta, você encontra uma pessoa estranha que foge no momento que te vê. E enquanto você parte atrás dela, em certo momento seu colega tropeça e vocês se separam. Até o ponto que você é sequestrada por criaturas estranhas e acorda em uma casa de bonecas. Desse ponto em diante é onde o jogo realmente brilha. Muitos jogos são feitos com a intenção de parecer retrô. Desde animações, áudio e até mesmo a iluminação do jogo, eles não tentam ser metrô, mas sim serem estéticos. Alissa, por outro lado, poderia ser muito bem um jogo que saiu na época do PlayStation 1. Os planos de fundo pré-renderizados que lembram Alone in the Dark, câmeras fixas e estáticas clássicas de survival horrors e uma dublagem que soa antiquada e como se tivesse sido feita há tempos atrás. Tudo aponta para um jogo que não quis adotar uma estética. Ele não tentou parecer retrô, mas sim ele quis tentar ser um jogo retrô. Falando em específico da câmera, eu tinha mencionado em Power Drill que ele usava uma câmera orbital, que simulava a visão de câmeras de jogos antigos, mas ajudava na hora de controlar o personagem. Alissa ignora isso, usando as câmeras fixas que alteram seus controles no momento que você muda de sala. Às vezes você tá andando para baixo em corredor e do nada sua câmera muda para uma sala grande e o botão para baixo te leva para uma direção diferente do que você estava antes. Isso é algo ruim para jogabilidade, mas incrivelmente fiel à nostalgia. Mas Alissa não se trata só do audiovisual. Sua jogabilidade imita muito bem survival horrors antigos, principalmente na questão do gerenciamento de recursos. Em jogos como Night of the Nun da Puppet Combo ou Yuki-Onna da Sheila's Arts, você tem um inventário com espaço limitado. Isso serve para você saber priorizar qual o item importante para aquele momento e qual item deve ser deixado para trás. Por um lado, esse sistema de prioridade é até que interessante, mas não é nem um pouco legal quando você percebe que o item que você precisava para aquele momento específico foi deixado para trás e agora você tem que voltar tudo andando para conseguir recuperá-lo, enquanto corre o risco de morrer para um monstro que anda por aí. No caso de Alissa, a dificuldade do inventário é de traçar uma estratégia para saber o momento certo de utilizar seus recursos. Durante o jogo, você vai encontrar muitos monstros espalhados pelo mapa e sempre vai ser uma quantidade maior do que o esperado. Muitas vezes a melhor opção é de simplesmente passar reto por esses monstros, mas eventualmente você vai ter que matar alguns deles para avançar no jogo e salvar o seu progresso, porque para salvar nesse jogo é necessário pagar uma moeda, ou melhor, as Tup Wheels, que é o item que você consegue matando o monstro. O maior perigo desse jogo, na verdade, é você desperdiçar suas balas, e olha que isso não é difícil. Muitas vezes você vai ser obrigado a mirar rápido contra inimigos que vão surgir na sua frente, e a mira desse jogo se move tanto na horizontal quanto na vertical, e muitos monstros possuem pontos fracos, que só morrem se forem acertados lá. Então o que eu quero dizer com tudo isso é, não gasta todas as suas balas atirando em um macaco batedor de prato, porque você vai chegar na batalha contra o chefe sem munição alguma. E finalmente, voltamos para o estúdio, no final do vídeo. Infelizmente, o foco do vídeo não era falar sobre jogos em específicos, mas sim da estética como um todo. Tanto que se vocês notarem, enquanto eu falava sobre Alissa, eu mencionei todos os pontos que fazem parte de um jogo do estilo de PlayStation 1 que eu tinha mencionado anteriormente, usando o jogo apenas como exemplo. Cada um dos jogos que eu citei nesse vídeo são bem mais complexos, e eu tive que resumir eles a apenas os pontos que eu precisava no momento. Tem vários outros jogos que eu não consegui incluir no vídeo, como outros títulos da Puppet Combo e da Sheila's Arts, ou até mesmo outros jogos como Lost in Vivo, Siren Head e No Players Online. E por mais que isso seja uma pena, o vídeo termina por aqui. Então eu espero muito que você tenha gostado, e nos vemos logo logo. Adeus, meu querido. Eu acho... Caraca, 1 hora. A única coisa que eu acho ruim de tantos jogos de estilo PS1 assim é que tudo parece a mesma coisa, se você for ver assim. Todos têm o mesmo estilo, a mesma baixa qualidade em questão de gráficos, né? Gráficos simples, que deixa tudo parecendo meio que a mesma coisa. Então, tipo, eu mesmo não tenho vontade de jogar jogos assim, porque, tipo, a maioria deles eu já sei o que esperar. O que esperar, sabe? Eu vendo gameplays e vídeos de jogos de estilo PS1, tipo, quase todos que eu vejo é tipo, tem um monstro, foge dele, jumpscare que geralmente é um barulho alto, isso ajuda a Puppet Combo, tipo, é isso, sabe? Mas bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal do Zedinho que tá aparecendo aqui do lado, e é isso aí, tchau, tchau.